palavra de hoje, Ele te chama pelo nome. E sabe, eu amo a forma como Deus se relaciona conosco, porque Ele é um Deus pessoal. Se você, há muitos anos atrás, eu li um livro que me impactou muito, esse livro. E eu não sei se você já leu, é um livro muito antigo. O nome do livro é Atrevi a lhe chamar de pai. Atrevi-me a lhe chamar de pai, alguma coisa assim. E é uma muçulmana, e ela então foi ensinada, né, no livro, no Alcorão, de Alá e tudo mais. E ela começou a ter o coração envolvido pela presença do Espírito Santo, mas ela não sabia que era a presença do Espírito Santo, porque vocês sabem que eles são totalmente contra o cristianismo. E ela disse que ela começou a receber visitas do Espírito Santo, e Deus começou a vir falar com ela no coração dela. E num daqueles momentos que ela estava em crise, no livro ela conta que ela estava em crise, se ela não sabia se era Alá, então, que era Deus, ou se era o Jeová, se era Jesus, assim, quem que é Deus? Como? Desde que eu sou criança eu aprendo que Alá é Deus. E quando ela fez essa pergunta, ela colocou a Bíblia, que a Bíblia estava escondida, ela não podia ter uma Bíblia, e ela estava lá com o Corão, e no coração dela veio uma palavra e disse assim: o livro certo é aquele que você pode me chamar de pai. Porque no Alcorão você não pode chamar lá de pai de jeito nenhum. E ela disse, e ela ouviu: o livro certo é aquele livro que você pode me chamar de pai. Esse aqui é o livro que você pode chamar ele de pai. E Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus paterno, Ele nos chama para perto. Você vai ver que Ele é pessoal nos detalhes na sua vida. Se você já caminhou com o Senhor, se você já tem uma longa caminhada no Evangelho, no Espírito Santo, você vai ver que Deus tem particularidades contigo. Que quando Ele quer tratar algum assunto com você, quando Ele quer falar alguma palavra ao seu coração, Ele vai usar versículos específicos. Todos nós aqui tem um versículo que é o versículo da sua vida. Se você não tem, espera que você vai ter. Nossa, esse versículo, todas as vezes que leio esse versículo, é o versículo da minha vida. Ou quando toca aquela canção, Deus faz... Gente, quem é que está fazendo esse barulho? Queria pedir isso, porque senão eu não vou conseguir ministrar. Isso. Vai me dar... Eu vou ter desatenção. Isso. É a goelinha, né, gente? Vocês viram? Parece um apito. Eu jurava que era um apito. Falei, é um apito. Mas ele não precisa de apito. Na goelinha dele vai ser um pregador em nome de Jesus, ou uma pregadora, vai ser cheia de Deus. Em nome de Jesus. Voltando. Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus que Ele fala na nossa linguagem. Eu lembro que durante a pandemia teve um dia que eu fiquei com muito medo. Eu não sei se você às vezes passa por isso, uns medos bobos. Se a gente for ver, a maioria dos nossos medos nunca aconteceram, graças a Deus, né, gente? Mas não sei se você, na sua cabeça também funciona assim. Às vezes te vem um medo, te assalta um medo, que você tem que tomar postura e posição na hora em Deus. Você tem que, deixa eu me equilibrar em Deus, porque senão eu vou perder o equilíbrio. Eu estava num daqueles dias. Um medo veio sobre o meu coração. E aí não é só um medo, vem uma angústia. Você já viu como é que é? O seu coração vem uma angústia. E eu lembro que naquele dia eu fui para a sala da minha casa orar. Todo mundo tinha dormido. E eu não conseguia me concentrar na oração. Eu estava difícil demais. Falei, Deus, que peso é esse? Que peso é esse? E eu estava com o meu celular perto de mim. E de repente, uma moça que eu amo muito, eu tive a oportunidade de conhecer ela alguns anos atrás, ela fez uma live. Na live dela tinha 20 pessoas. Isso era 1h. 20 pessoas dentro da live. De repente eu falei, Deus, eu vou ficar nessa live. Eu botei a live ali, esqueci da live e fui para o chão. E ela estava com o teclado adorando a Deus. Quem estava era a Juliana Barros.
E ela estava ministrando no teclado, e me parece que era uma das primeiras vezes que ela estava fazendo isso, que ela estava ministrando, Deus deu uma direção para ela. E eu lembro que eu fui para o chão, e Deus começou a falar, e no meio da ministração, ela canta uma canção, que foi a canção do dia da minha entrega para o Senhor. Quando ela começou a cantar aquela canção, eu entendi, Deus falou, te entrega, filha, lembra, você se entregou para mim. Você é minha, não existe lugar para o medo habitar dentro do seu coração. Eu estou com você. Eu vi nitidamente o Espírito Santo me chamando. Eu vi nitidamente Deus chamando o meu coração. Então cada uma de nós temos uma linguagem pessoal que o Espírito Santo fala. É por isso que você vai às vezes assistir uma ministração, você se joga no chão. Meu Deus, aquilo foi incrível. Mas aí você vai contar para sua amiga, ela vai assistir, ela não achou nada demais. Ela vai dizer assim, ai, que exagerada. Quantas vezes já aconteceu comigo, eu falei, olha essa palavra, olha o que ele está falando. Aí minha amiga, Ou uma canção, não, tu tem que escutar essa canção. Você escuta nada. Não é assim. Ou você tem um versículo bíblico que você escuta, isso já aconteceu comigo várias vezes. Você tem um versículo bíblico, você escuta. Nada, né? Não, nem tchum. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas tem dia que um versículo bíblico que é tão comum, ele entra no seu coração igual uma espada. Parece que faz tanto sentido aquilo que você diz assim, meu Deus, como que eu nunca prestei atenção nesse detalhe aqui na Bíblia? Como que eu nunca prestei atenção? Porque Deus tem hora certa para falar conosco. E a palavra é esse lugar. E um Deus que nos conhece como ninguém. Um Deus que conhece detalhes da nossa vida. Eu tinha muito medo antes, muito receio de entender que Deus era um Deus que cuidava dos detalhes da gente. Eu tinha muito receio, inclusive eu tenho tantos testemunhos nessa área de cuidados pequenos de Deus comigo. Mas eu tinha medo de falar, porque primeiro, eu sou uma egoísta. O Deus do universo vai se preocupar com detalhes da minha vida. E segundo, eu tinha medo dos julgamentos. Porque hoje qualquer testemunho que tu fala, vão dizer, pastora do não sei o quê. Não é assim? Mas eu lembro assim, de tantos detalhes, de coisas que eu falei, né? Nossa, não tenho recurso para ter isso, gostaria muito de ter isso. E acontece, até teve uma situação engraçada não, né? Eu fiquei assim, chocada, porque viajei para o Nordeste esse final de semana, que passou, e dentro do avião, 3 horas de viagem até a João Pessoa, e eu sentei sozinha, eu sempre levo um acompanhante, mas a gente foi separada drasticamente dentro do avião, e eu fiquei sozinha, não pude conversar, e eu sabia que Deus ia usar aquela situação para falar comigo. E quando eu estava no avião, eu comecei a pensar, não sei se você passa por isso também, você começa a pensar coisas que você precisa resolver, eu comecei, preciso resolver tal coisa, poxa, isso aqui eu tenho que dar um jeito. E quando eu fui colocar uma situação, eu falei, nossa, aqui eu preciso resolver isso. E Deus falou assim comigo, isso já está resolvido. Daí eu falei, será? Aquela voz, você já está na sua mão. Eu falei, será? Meu Deus, e orei e tudo. Quando o avião pousou, a primeira coisa que eu faço é colocar a rede, né, internet, para avisar para minha família, cheguei bem, está tudo bem. Recebo uma mensagem de uma pessoa falando assim, Vivi, tu não vai acreditar, uma pessoa me ligou de São Paulo, tal, e ela está dando isso para você. Eu falei, meu Deus, aquilo que eu tinha dito, que eu estava preocupada com aquela situação, alguém veio com um recurso e resolveu. Então, Deus, Ele é muito pessoal. Você vai caminhar com Deus, você vai ver Ele cuidando de detalhes da sua vida, de situações que você não vai dizer assim, meu Deus, só o Senhor. Ninguém cuida de nós como Ele cuida. Eu queria que você abrisse João 10, 1. E quando essa certeza invade seu coração, todo medo vai embora. Toda angústia vai embora. Você começa a andar nesse lugar da presença de Deus. Deixa eu abrir aqui também na minha Bíblia. Lucas 10.
Ai, não, gente, é João. Tô doida. Não é João. Tô com a cabeça em Lucas. Não, é João. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui, 10:1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por uma outra parte, ele é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atraz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Nós pertencemos a um Deus que Ele entra por uma porta, Ele tem as chaves do nosso coração. Nós pertencemos a um Deus que as palavras dEle são como fogo no nosso coração. Quando você começa a ouvir Deus falando com você, o seu coração se abre automaticamente para Deus. Você já observou que existem algumas situações que seu coração se fecha? Que existem coisas que parecem ser de Deus, mas não são, e o seu coração se fecha? Nunca negligencie isso. Porque a Bíblia diz que muitos tentarão entrar no curral das ovelhas, querendo guiar as nossas vidas. Existem falsos pastores, falsos profetas, existem, gente. Se existe o verdadeiro, é porque vai ter quem? Falso. Você já viu nota falsa de R$7? Por que não tem nota falsa de 7? Porque não tem a verdadeira. O falso, a imitação, é sempre do verdadeiro. Só que a imitação não tem autoridade. A cópia não possui autoridade. Eu estava resolvendo uma questão de documentação de terreno. Eu estava vendo que nem a cópia autenticada. Tem lugares que nem a cópia. Não, a gente quer o original. Porque o original carrega a autoridade. Não tem lugar mais seguro na face da terra do que você ser você mesma. Porque é nesse lugar que flui a autoridade para a sua vida. E Deus vai te chamar pelo seu nome. Mas se você se chama pelo nome da fulana, então você não vai conseguir ouvir o chamado. Porque Deus respeita a sua identidade, Deus respeita a tua história, Deus respeita as tuas limitações e respeita quem você é. Você vai ser chamado na sua identidade, pelo seu nome. Isso quer dizer assim, Ele sabe quem você é. Ele sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe os nossos pontos fortes. Sabe, isso não é problema para Deus. Para a gente é um problema. Porque a gente fica, ai meu Deus. Gente, para Deus não é problema. A grande questão é que Ele quer que nós estejamos perto dEle o tempo todo. Estejamos com Ele. Igual esse final de semana. Vou abrir aqui para vocês uma situação. Fui ministrar numa conferência e tinha muitas pessoas que também estavam ministrando que eu só conhecia pela internet, e eu teria a oportunidade de conhecer essas pessoas, estava no mesmo hotel, inclusive, tudo. E teve uma hora que a gente chegou num local onde essas pessoas estavam. E aí, como eu estava ministrando junto com elas, eu falei, eu vou ali com elas, vou ali puxar assunto, conversar, me apresentar. E na hora que, foi tão engraçado, que quando você caminha com Deus, você fica uma pessoa estranha. Se prepare, você fica muito estranha. Aí eu estava lá, bem simpática sabe quando você quer ser bem simpática? Prazer, meu nome é fulano de tal, te conheço pelas redes sociais, que bom te ver aqui, queria falar isso para a pessoa. E na hora que eu fui falar isso, na hora que eu estava indo, Deus falou assim, não chegou a sua hora, te esconde. Gente, eu estava indo assim com tanta força, olhando, e eu fiz assim, voltei. Deus falou, te esconde, não chegou a tua hora. E aí Deus disse assim para mim, sabe qual a maior honra? É ser minha amiga. Você é amiga de quem? Eu falei, eu sou tua amiga. Aí ele assim, então, essa é a tua maior honra, ser minha amiga. Senta lá, minha amiga. Senta lá, minha amiga, e fica junto comigo, porque eu quero te livrar de algumas coisas.
Sabe, quando você caminha com o Senhor, você é diferente. Todo mundo vai para um lado, mas você vai para um outro. Porque é Deus. Enquanto muitos querem conchavos, Deus fala, tu não precisa disso, eu quero que você fique comigo. Eu quero que você se esconda, porque quanto mais você se esconde, mais eu posso te mostrar. Quanto você mais se mostra, eu tenho que te esconder. Porque Deus não vai dividir o nosso coração com ninguém. Até uma coisa engraçada que aconteceu, eu vou falar também. Quer me julgar? Mas lembra quando eu honrei o meu pai aqui, que eu trouxe meu pai? Aí, foi muito lindo, honrei meu pai, nossa, meu pai, esses dias eu fui numa festinha, meu pai estava, foi muito engraçado, estava eu, meus irmãos, meu pai louco para dizer que tinha vindo aqui na festa. Aí meu pai assim, gente, não é fácil estar lá em cima não, meu pai. Eu falei, pai, tu gostou, né? Não, Deus me livre, pai. É só Deus mesmo, que vocês dizem aí que Deus dá para vocês, como é que é o nome? Eu falei, sabedoria. Ele, é isso aí. Mas, quando aconteceu tudo com meu pai, eu fiquei muito feliz, meu pai subiu aqui, e eu peguei o carro. Gente, cuidado no filmar o que eu vou falar agora. Vocês me protegem. E aí, entrei no carro, fui embora sozinha aquele dia. Quando eu cheguei no carro, eu senti que Deus estava um pouquinho enciumado. O Senhor falou assim comigo, quem é o teu pai? Eu falei, é o Senhor? Ah, tá, só para nós saber. Sabe, eu senti Deus assim, cuidando do meu coração. Filha, eu sou o teu pai. Deus falou assim, não te esquece. Por mais que eu tenha restaurado o teu pai, a paternidade, quem é o teu pai sou eu. Ele me lembrando, Ele é esse Deus. Ele tem ciúmes de você. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Ele cuida de nós como um pai. E quando você começa a ter intimidade com esse Deus, andar com esse Deus, você vai experimentando dessas coisas. Você vai ouvir Ele chamando o seu nome. Ele conhece você pelo nome. Tem um versículo que eu amo. E outro dia eu tive uma revelação dele. Muito comum, muito cotidiana. Se não me engano, eu acho que está em Isaías 49, eu acho, não sei, posso estar errada. Mas ele fala que eu escrevi o seu nome na palma da minha mão. Você já escreveu alguma coisa na palma da sua mão para você não esquecer? Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa bem rápido, não posso me esquecer disso, você escreve na palma. E eu tive uma revelação, Deus falou assim comigo, não tem como eu esquecer de você, você está na palma da minha mão, o seu nome está aqui. Essas verdades a Bíblia não escondeu. Ela disse, ei, eu sou um Deus pessoal. Eu sou um Deus que te chama pelo nome. Eu sou o Deus que quero você perto de mim. E eu estava estudando e lendo a palavra. E pelo menos eu encontrei 5 situações onde Deus chamou pessoas pelo nome. 5 contextos que vão nos ensinar. Quando Deus nos chama pelo nome, existe um propósito. Sabe, quando Deus te chamar pelo nome, levanta bem o seu olho. Ele está falando com um propósito. E o primeiro propósito que Deus chama o nosso nome, que eu quero falar hoje, é para nos reposicionar. Quando às vezes nós estamos em lugares errados, quando nós estamos em lugares que nós não deveríamos estar. Às vezes não são nem lugares ruins, mas não é para a gente estar lá. Sabe, quando você está muito na casa de alguém, Deus fala menos. Sabe, quando você está muito fazendo uma coisa, Deus falou, menos. Te reposiciona. Sabe, quando você está fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Você foi, buscou a Deus, Deus falou, filha, mais calada. Você já está lá falando demais de novo. Deus tem que reposicionar você. E eu queria que você abrisse em Isaías 49. Nós vamos falar sobre isso agora. Hoje nós vamos passear bastante pela Bíblia. Quem ama a Bíblia? Isaías 49. Olha que interessante que diz assim, Isaías 49. Fala assim, ouçam-me, vocês em terras distantes, prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou
antes do meu nascimento, e desde o ventre Ele me chamou pelo nome. Tornou as minhas palavras de juízo afiadas como uma espada, escondeu-me na sombra da sua mão, e como uma flecha afiada em sua aljava. E Ele me disse: você é o meu servo Israel, e me trará glória. Eu respondi: mas meu trabalho parece tão inútil. Eu esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, eu deixo tudo nas mãos do Senhor. Eu confio que Deus me recompensará. E agora fala o Senhor, aquele que no ventre me formou, para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para Ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu, e Ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação até os confins da terra. Sabe quando Deus precisa nos reposicionar, nos lembrar: ei, desde o ventre eu te chamei. O que você está fazendo, meu filho? Para onde você está indo, minha filha? Eu tenho um propósito para a sua vida. Quantas vezes nós nos perdemos no meio do propósito de Deus? A gente fala: Senhor, será? Será que o Senhor está comigo mesmo? Porque parece que não está. Igual Gideão. Quando o Senhor veio com palavra para Gideão, ele falou: o quê? O Senhor está conosco. E olha o que está acontecendo. Olha que rapazinho sincero diante de Deus. Às vezes você pensa assim: meu Deus, eu estou tão perdida. Eu não sei você, gente, se perder é muito fácil. É fácil se perder. Quer ver um exemplo? Vai pegar o carro para uma cidade que você não conhece. Sai um pouquinho do GPS para ver o que vai acontecer contigo. Você vai se perder. É muito fácil, simplesmente porque nós não conhecemos o caminho. Sabe de uma coisa? Por isso nós precisamos de um guia. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos caminhar com Deus, porque nós não conhecemos o caminho. Você não sabe o seu amanhã. Você não sabe onde você vai estar amanhã. Você não está vendo. Você só precisa seguir a Deus, seguir a Ele. E Ele está falando: eu vou fazer de você muito mais do que você pensou. Deixa eu te dizer, meu filho, que é desde o ventre. É interessante que o chamado para muitos é desde o ventre. Jeremias foi desde o ventre. Então deixa Deus hoje reposicionar você nesse lugar. Deixa Ele te chamar. Mesmo em ilhas distantes, em lugares distantes, Ele te chamou. Ele está chamando você pelo nome. E Ele também nos chama pelo nome. A segunda circunstância e propósito que Deus nos chama pelo nome é para termos um coração aberto à correção e transparente. Gente, quem tem um coração aberto à correção e um coração transparente, já caminhou muito. Já anda em maturidade. E eu queria que você abrisse comigo Lucas 10, 40. Lucas 10, 40. Lucas 10, 40 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, e foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Olha, Marta. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, quando o Senhor falar contigo 2 vezes seu nome, sai correndo. Chiquinho, Chiquinho. Fulaninha, Fulaninha. Vou: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com tantos detalhes. Apenas uma coisa necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Ninguém vai tomar isso dela. Mas Marta queria que Maria fosse lavada no meio daquela sala. Ela veio falar mal na frente. Ela falou: Jesus, tu não está te irritando, porque eu estou bem irritada. Tu não está irritado porque eu estou aqui, quicando igual bolinha de ping-pong dentro da cozinha, trabalhando igual uma louca. E essa Maria fica no teu pé. Fala para ela me ajudar. Eu estou cansada, estressada. Quem se identifica?
Ai, eu não falo mal de Marta de jeito nenhum. Tem hora que a gente vai na casa de alguém e sempre tem as Marias sentadas, não é? Não é assim? A pilha de louça, mas nem se oferece. Tem as curtidas, não tem as curtidas? Não é? Ah, nem tchum. Vou te dar um conselho. Quando você for na casa de alguém, se ofereça para lavar a louça. Claro, se a anfitriã disser assim para você, não, imagina, dá uma insistidinha. Não recebe assim na unção, oh glória, livrasse a tua serva, Senhor. Dá uma insistida. Às vezes ela só está com vergonha de aceitar. Amém? Voltando para a palavra. Aí, Marta estava indignada, só que ela não esperava, porque ela estava tão cheia da razão, que Jesus ia dar uma lavada nela. Ia dizer, Marta, Marta. Não, e o pior, né, ele ainda fala assim, ó, ele dá uma lavada nela e diz, ó, Marta, você se preocupa e se quieta com tantos detalhes. E apenas uma coisa necessária. Sabe a Maria? Ela está certa. Ai. Você já passou por uma situação assim? Que você foi crente, que eu estava errado. Não, e está certo. Ai. Outro dia, sei que uma vez, eu e o Thelma, a gente teve um desentendimento. E eu estou na minha razão. O pódio da razão, né? Aí a gente foi conversar com o pastor Juscelio. A gente é pastoreado por vídeo, né? A gente foi fazer um FaceTime. Pastor, o negócio que tá feio. Falei, que saber, não sei o que. Ganhei uma lavada. E ainda falou, e ele tá certo. Eu falei, que vergonha. Minha cara assim no vídeo, eu não podia olhar pra minha cara no vídeo. Eu disse, meu Deus, a minha cara de tacho ali, ó. Por que eu não fiquei quieta? A ideia ainda foi minha de fazer a ligação. Entendeu? Tem vezes que Deus quer saber se você está aberto à correção. Porque é melhor passar vergonha, mas ser corrigido. É melhor você ficar chateado às vezes, porque a correção, no primeiro momento, ela é ruim, gente. Não, amo ser corrigido, então, peraí. Não, gente, amar a correção é diferente da correção ser boa. Você ama a correção porque sabe que é importante, ela te reposiciona, ela te ajuda, mas é difícil, é ruim. Quando alguém acha um defeito na gente, não é ruim. Ai, meu coração chega a dar uma pontada. Quando alguém é assim, eu preciso conversar contigo, ai, me amoleço. Eu não gosto, quer falar comigo, fala na hora, não vem que amanhã eu quero falar contigo. Aí, sempre quando eu sou corrigida, no começo eu tinha muita resistência à correção. Não sei se você se identifica. Não tinha problema, eu dava um jeito de mostrar que eu estava certa. As histórias mais mirabolantes, até um dia eu entender que isso era uma defesa, porque eu tinha um problema, eu achava que eu estar errada era estar rejeitada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu posso errar e vou errar. Você vai errar, aprenda a ser corrigida. Deus vai usar pessoas específicas para corrigir você. Ainda bem que para Marta, o Senhor, né, foi o Senhor Jesus que corrigiu, e foi duro, não foi? Vocês viram quando ele falou de Pedro? Porque Pedro ele tem um problema de se achar. Pessoas como Pedro se acham além daquilo que são. Mas Jesus escolheu Pedro. Jesus gosta de quem se acha também. Pedro se achava o cara. Pedro, na mente de Pedro, Pedro ia para a morte com Jesus de certeza. Ele ia se entregar. Pedro jamais imaginou que ia ter um galo no meio do caminho. Que ia cantar e que ia revelar que realmente ele não era tudo isso. E tem um momento que Jesus começa pouco assim a querer mostrar para os discípulos, olha, Jesus, sabe gente, é que eu vou morrer numa cruz. Jesus começa a revelar, sabe quando Jesus começa a revelar para você os planos, mas tipo os discípulos não conseguiriam entender como que Jesus, o cara que veio salvar, vai morrer numa cruz. Tudo menos isso, que vexame, uma morte vergonhosa, e Jesus veio para a vitória, para salvar. Sabe quando você pega a vontade de Deus para a sua vida e você pinta da cor que você quer e do jeito que você quer? E você, mas era tanta vontade de Deus, E Pedro estava assim, e Jesus foi falando. Ai, Jesus, olha só. A Bíblia, eu não vou ler aqui para não levar muito tempo, mas Pedro chamou Jesus à parte. Olha que petulante. Jesus está lá explicando, e aí Pedro, nada a ver. Ó. Vem cá, Jesus, vem cá. A Bíblia diz
que Pedro, chamando Jesus à parte, repreendeu Jesus. Cara, como é que tu disse que tu vai morrer? Que negócio é esse, Jesus? Tu não vai. Jesus, mas na frente de todo mundo, arreda-te de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas do céu, mas da terra. Pedro levou uma lavada na frente de todo mundo. Foi Jesus que disse: arreda-te de mim, Satanás. Aí você vai ver Jesus, os filmes, você pensa, Jesus andava só assim. Jesus pegou um relho e quebrou as mesas. Jesus, ele sabia corrigir. E quer saber? Ser corrigida é um sinal que você é filha. Porque o pai corrige o filho, a quem ama. Se você não tem correção, você não tem autoridade sobre a sua vida, você não tem pai. E teve um momento que Jesus fala com Pedro, que eu acho muito interessante, que foi a mesma coisa que ele falou: Marta, Marta. Né? Quando ele fala Chiquinha, Chiquinha. E ele falou: Simão, Simão. Eu não vou ler, mas está em Lucas 22, 31, se você quiser anotar. Simão estava se achando naquele momento, Pedro estava se achando, porque Jesus muda o nome de Simão. Ele diz: Simão, mas isso não vai ser Cefas, vai ser pedra, porque sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Ele muda, ele transfere o nome, ele dá uma identidade para Pedro. Mas no meio do processo o diabo ficou furioso, o capeta ficou com ódio. Ele disse assim: mas esse Pedro é um mentiroso. Certo? O diabo passava raiva, o diabo não dormia à noite, porque olhava o Pedro lá, o corajoso, e o diabo sabia que Pedro ia negar. Sabia quem era Pedro. E aí o diabo faz um pedido para Jesus: por favor, deixa eu passar esse Pedro numa peneira. Deixa eu te mostrar quem Pedro é. Como se Jesus precisasse, Jesus sabia quem Pedro era. E foi tão interessante que Jesus disse assim: olha, chegou para Pedro e falou: Pedro, deixa eu te falar uma coisa, o Satanás, sabe, o diabo, ele chegou para mim e disse que queria te peneirar como trigo. Com certeza nós íamos dizer: em nome de Jesus, tu falou, Jesus, tu disse no teu nome, né? Está repreendido. O Senhor já repreendeu o capeta, mandou ele embora. Jesus falou: não, Pedro, eu não fiz isso. Eu orei ao Pai. Eu falei: Pai, ajuda ele quando ele for peneirado e ele descobrir quem ele é. Porque a peneira passou. E aí ele falou assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos, Pedro. Então Deus falou: Simão, Simão, no mesmo processo de correção, de transparência, de verdade. Sabe qual é o maior presente que você pode dar para Deus e para as pessoas ao seu redor? Transparência. Por mais que seja feio, seja de verdade. Por mais que muitas vezes vai doer, seja de verdade. Fale a verdade. O terceiro, ele chama o nosso nome também para nos transformar. Você vai ver Deus chamando o nome de pessoas. Lá em Gênesis 32. Quero ler com você, se você quiser abrir. Gênesis 32 mostra Jacó fugindo de Labão, seu tio, da casa do engano. Jacó tinha passado por um período de engano. O enganador, né? Para todo enganador, Deus tem um enganador melhor que ele. Por isso que a gente fala: para todo Jacó tem um Labão. Às vezes você se acha muito esperta, às vezes você vai cair na cilada. Outro dia eu conversei com uma moça, ela estava assim: ai, porque meu marido me traiu. Eu assim, e me deixou por uma moça mais nova. Eu falei: nossa, ouvindo ela, eu falei: mas tu é nova, eu disse. Tu é tão nova. Pois é, mas é que assim, eu já sou a segunda mulher dele. Eu falei: Aí eu falei: e a primeira ele deixou por causa de ti? É. Eu falei: casa de Labão, tu tá. Ela assim: o que é isso? Eu falei: então, vou te explicar o que é casa de Labão. Para cada enganador, Deus dá um enganador maior. Aquilo que você planta, você vai colher. Por isso que plantar verdade, plantar transparência. Às vezes, gente, eu fico assim, pensando: meu Deus, como é que a pessoa não caiu a ficha ainda?
Outro dia também uma moça me abordou lá atrás, ela vindo na igreja, tudo. Aí veio falar, eu e meu namorado, a gente está numa crise. Eu falei, tá, eu já vou assim, meu Deus, me ajuda. Deixa eu entender esse namoro. O cara é casado, está no processo de separação por causa dela. Eu falei, filha, larga esse casamento em nome de Jesus. Esse homem tem esposa, esse homem tem uma família. Moça, deixa eu te ver. Eu falei para ela, quem é você? Você está dentro de uma igreja, você não consegue ouvir o seu Deus. A que Deus você está servindo? Eu falei, o Deus do seu umbigo. Nós estamos chegando a um tempo que aquilo que é, sabe, simples, que não precisava, vai ter que ser falado. A gente tem que entender quem a gente é. Eu até perguntei, mas é verdade, eu só perguntei assim para ela, eu só quero entender, tu me perguntou de verdade, tu não sabe que isso é errado? Ou tu queria que eu não perguntasse mais fundo e orasse por ti? Não, eu sei que é errado. Eu falei, tá. Então tá, entendi. Porque não pode, Deus colocou dentro da gente o Espírito Santo, e não, se não tem o Espírito Santo, tem uma consciência, né, gente? Eu não sei você, por bem menos a gente fica mal. A gente fica, será que... Então, eu entendo que para cada mesmo enganador, Deus vai dar um enganador maior. E Jacó aprendeu duras penas na casa de Labão, ele está fugindo de Labão, e lá no 32, 22, fala que durante a noite Jacó se levanta, ele sai da casa de Labão com toda a família dele, com tudo que é dele, ele passa o rio, e olha que interessante, lá no 24 diz assim, com isso Jacó ficou sozinho no meio do acampamento, veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer, e quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. E o homem disse, deixe-me ir, pois já está amanhecendo. E Jacó, porém, respondeu, eu não deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. E ele falou, Jacó, respondeu ele. E o homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Jacó passa um rio sozinho, o rio do Jaboque. E Jaboque fala isso mesmo, travessia, passagem, final de um ciclo. E ele passa a família dele, mas ele volta para aquele lugar sozinho. Sabe alguns lugares que você precisa voltar sozinha? Existem guerras que a sua família não vai lutar com você. Existem guerras que são para você lutar sozinha. Jacó passa todo mundo em segurança e volta para aquele lugar. E sabe de uma coisa? Aquele anjo vem sobre ele e começa a lutar com ele. Sabe o que Jacó precisava? Mudar de nome. Jacó precisava mudar de vida. Eu acho tão interessante que aquele anjo fere a coxa de Jacó para Jacó parar de lutar. E Jacó então sai mancando. E isso fala para nós, até o andar de Jacó mudou. Porque quando você é transformado por Deus, quando Ele te dá um novo nome, você não caminha mais como você andava. Deus precisava mudar o caminhar de Jacó. As pessoas iam ver de longe, mas não é Jacó, Jacó não manca. Não, mas agora Jacó está mancando. Mas não é a fulana mente demais, mas a fulana não mente mais. A fulana foi tocada na articulação dela. A fulana foi tocada na forma dela de ver a vida, de viver. Ela está diferente, ela é diferente. E Deus mudou o nome dele e falou, meu filho, você não vai ser mais Jacó, que Jacó é enganador, você vai ser príncipe de Deus. Eu estou mudando a tua história, eu estou mudando o teu nome, eu estou te chamando pelo nome. Algumas lutas são solitárias, porque transformação de caráter é você e Deus. Não adianta botar o seu marido na roda. Sabe por que eu sou nervosa? Por causa dele. Sabe por que eu me estresso? Eles deixam tudo largado. Deus fala, não tem nada a ver com eles, é eu e tu. Vale de Jaboque, vem cá. Deixa eu mexer na tua coxa. Porque a culpa é sempre dos outros, já viu? Se você é uma pessoa que você nunca está errada, é sempre o outro que está errado, cuidado. Você sempre é vítima, cuidado. Você pode estar num engano terrível. É sempre o outro que é errado, é a que não me entendeu, que ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Cuidado.
Talvez você precise ir para o Vale do Jaboque, ter a sua coxa mexida, o seu jeito de caminhar transformado pelo Senhor. Quantas mulheres aqui têm coragem de bater no peito e transferir para si a responsabilidade de algumas mudanças que são solitárias? Mudanças de caráter são solitárias, não é em conjunto não. Eu lembro uma vez que estava sofrendo, aí eu fui orar a Deus. Ai, vou chamar minhas amigas para orar a Deus. Não, esse Vale de Jaboque é tu sozinha. Isso é mudança de caráter. Quero te pegar sozinha, meu Deus. Sabe, algumas mudanças, algumas transformações, algumas guerras, é passar toda a família para a bênção e você voltar para o acampamento, para ter um tete a tete com Deus e deixar Deus tocar você como nunca. Nem que você saia ferida desse lugar, você vai sair diferente. Às vezes você sai quebrada do seu tempo com Deus, não é assim? Será que é só comigo? A gente sai quebrado. Eu lembro de um dia, meu coração tinha uma falta de perdão com uma pessoa. Mas para mim estava tudo perdoado. Tudo resolvido. Daí eu dizia assim, não, eu perdoei, está tudo resolvido, só que se não quero perto de mim. Como é que eu dizia? Eu não guardo rancor, eu guardo nomes. E aí, eu, tranquila, não, tudo de boa, se a fulana vinha, oi, tudo bem, mas dentro do meu coração não estava resolvido. Eu estava muito chateada, muito triste, foi uma ingratidão que eu sofri, e a ingratidão é uma coisa que é difícil de a gente passar por cima dela. Porque a gente fica preso, porque a gente fez o bem para a pessoa devolve com o mal, é tão ruim. E eu estava assim, indignada, mas ao mesmo tempo, não, está tudo bem, mascarando o perdão. Aí eu estava na minha cama e naquele momento o Senhor falou assim, vai para a sala, filha, vamos lá, vamos ir tu lá para a sala. Quando eu cheguei na sala, a glória de Deus estava naquela sala me esperando. Eu me ajoelhei no chão já chorando. E eu comecei a chorar, eu falei, Deus, o Senhor está aqui, que maravilhoso. E a presença de Deus era tão forte, gente, pouquíssimas vezes na minha vida eu vivi o que eu vivi naquele dia. A glória de Deus, assim, estava muito forte na minha sala, e eu comecei a chorar, me derramei na presença de Deus. Quando eu estava facinha na mão de Deus, assim, sabe quando está molinha na mão de Deus? Deus falou assim, e a fulana? Olha que assunto. Não sei se é assunto para nós conversar agora, Senhor. Falei, que nada a ver esse assunto, esse nome dessa pessoa na minha mente. E Deus falou assim comigo, não, eu te anestesiei. Porque agora eu quero que você perdoe essa pessoa. Eu anestesiei teu coração, anestesiei as tuas emoções. Eu te levei para uma sala cirúrgica. Eu sei que você sozinha não ia conseguir. Mas agora eu estou te anestesiando, eu quero que você libere essa pessoa. Gente, eu gritava de dor na sala da minha casa. E Deus falou, libera ela, libera ela, libera. E aí comecei a liberar mais um tanto de gente que o Espírito Santo começou a me mostrar. Era uma lista, eu falei, meu Deus. Sabe, pessoas que você não é falta de perdão, mas você tem aquela... Não é só eu, né? Eu sei que sou eu. Só eu e na Transilvânia que existe isso. Eu tinha assim, aquele resquiciozinho. Tá. Tudo bom. Sabe quando você cumprimenta, não queria... Gente, eu sou muito sincera. O Theo passa vergonha, porque eu sou muito sincera. Eu falo, oi. Aí o Theo, não acredito que tu fez isso. Então, naquele dia Deus me pegou. Aí passou uma lista. Começou a passar nomes, fotos, momentos. E eu falei, meu Deus. E eu comecei a liberar todo mundo. Eu saí desse momento tão leve. Tão leve. Deus falou assim, filha, não vale a pena guardar isso do coração de ninguém. E Deus falou ainda assim para mim, para o lugar que eu estou te levando. Gente, isso faz sabe quanto tempo? Uns 2 anos e meio atrás. 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Deus falou assim, Deus ainda não tinha exponencialmente mostrado o que Ele está fazendo como Ele está fazendo hoje, entende? Eu ainda estava muito mais escondida. E Deus falou assim para mim, para aquilo que eu preciso, para os lugares que eu preciso te levar. E essas pessoas vão vir até você, e eu quero que você as perdoe, que você as ame, que você bote a mesa para elas também. Eu não te chamei para ser uma mulher com reservas, eu te chamei para amar sem reservas. Você quer andar comigo? Eu estou indo por esse caminho. Eu amo essas pessoas, você vai ter que amar elas também. É igual a Bela, né? A minha filha de 5 anos, ela é bem, assim, ela ama as pessoas, mas ela
ela é autêntica, mas ela é seletiva. A Bela é seletiva. E então, quando ela ama alguém, ela ama muito aquele alguém. Quando ela não é muito afim da pessoa, ela dá um oi e vaza, né? Só que nós temos uma cachorrinha lá em casa, a Mel. Então, você chega lá em casa, você abre a porta, você, oi, tudo bem, tudo bem. Você olha para a Bela, Bela, que linda. A Bela vai lá, pega a Mel no colo e diz assim, ó, essa é a Mel. Você tem que amar a Mel. Você tem que passar a mão na Mel. Se ela perceber que você ama a Mel, ela vai te amar. Eu falei, Bela, tu é igual a Deus, tem que amar o que tu ama. Falei, Deus é a mesma coisa com a gente. Deus, tu me ama? Então vem cá, deixa eu pegar os meus filhos, aqueles bem difíceis. Tu vai amar eles também? Que são filhos. Esse é o reino de Deus, esse é o lugar que Deus está nos levando. Gente, não vale a pena ter resquício com ninguém, não vale a pena, larga a mão, vai viver tua vida, vai viver o que Deus tem para você livre, libera as pessoas, ninguém te deve nada. Você não pode cobrar nada de ninguém, olha de onde Deus te tirou, o perdão que Deus derramou sobre a sua vida. Então esse é para transformar, quando Ele te chama, é para transformar a sua vida. Quarto, Ele também chama para estabelecer um novo tempo. E aqui eu quero falar de mulheres e pessoas que Deus tem levantado na nossa nação. Pessoas específicas que talvez ainda estejam até escondidas, que Deus está levantando você. E eu não vou abrir aqui, mas fala tão claro que Samuel era um menino que estava numa casa, numa religião, onde as pessoas daquele lugar estavam distantes de Deus. Eli e os filhos estavam completamente distantes de Deus. E no meio de uma casa tão distante de Deus, de um ministério tão distante de Deus, de uma liderança falida, de uma liderança que deixa os filhos pecar e não corrige. Na casa de Eli, Deus levanta um menino chamado Samuel, que ouve a voz de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor chamou Samuel, Samuel. E ele foi lá para Eli, Eli, foi você que me chamou? Aquele homem caído que já não andava mais com Deus? Não. E aí ele foi de novo e falou, olha, é o Senhor que está te chamando, porque pessoas caídas reconhecem que é a voz de Deus, mas não ouvem mais. E aí Samuel ouve a voz de Deus e Deus começa a dar para ele entendimento do que estava acontecendo. Samuel ia estabelecer um novo padrão de adoração. Samuel ia eleger um rei segundo o coração de Deus. Muitas mulheres ouvem a voz de Deus, ouvir o seu nome na boca de Deus, porque Deus está te levantando, te chamando para você estabelecer algo novo. Gente, eu lembro quando Deus me chamou, foi tão claro para mim aquele dia, foi numa noite também, eu estava muito cansada. Muito cansada, e reunião de mulheres eu faço desde que eu me converti, gente. Não é uma coisa de agora. Eu lembro que quando eu me converti, em 2002, eu pedi para a minha pastora na época, eu falei assim, pastora, eu estava naquela fome, naquela sede de Deus, comendo tudo que eu podia. É igual a lagarta, né? Quando ela vai, antes de ela transformar a borboleta, ela come. Eu estava assim, eu estava comendo tudo. Era livro, era ministração. Gente, eu lembro, não tinha YouTube. Sabe o que eu fazia? Eu alugava fita, cassete. Não era nem CD na minha época. Eu tinha um videocassete, colocava lá as ministrações. Esses dias eu estava ministrando com uma pessoa que eu ouvia por esses vídeos. Eu dizia, meu Deus, o que o Senhor faz? E eu ficava comendo da palavra de Deus. E eu lembro que chegou um dia, até esqueci o que eu estava falando. Falei para a pastora, posso me reunir com as mulheres da igreja? Algumas querem orar. Ela falou, pode. Aí eu comecei na segunda-feira uma reunião de oração. Gente, quando deu 2, 3 semanas, já tinha 150 mulheres. Então, isso já estava sempre no meu espírito. Estava sempre no meu coração, o chamado com mulheres. Sempre estava ali, mas foi numa noite. O chamado pode estar no seu coração, mas vai chegar um dia que Deus vai destravar você. Foi numa noite, eu estava muito cansada, a Isabela tinha 1 aninho. Quem tem filho nessa fase, nessa faixa etária de 1, 2 anos, sabe do que eu estou falando. Você não precisa ir para a academia, você não precisa fazer nada. Já tem crossfilhos, que você o dia inteiro, a pessoa lá no crossfit é para os fracos.
Que você está ali com aquela criança o tempo inteiro, que não dá descanso. Parece que eles buscam um lugar perigoso o tempo todo, 24 horas. E eu estava naquela situação cansada. Eu lembro que naquela noite eu fui para a minha sala cansada. Gente, não desperdice os dias que você está cansada. Você pode caminhar um pouquinho mais. A Bíblia fala da 2ª milha. Porque eu estou cansada. Desconfie. Talvez o inimigo quer que você pare justamente na hora que você deveria perseverar. E aquele dia eu perseverei. Fui para a sala da minha casa e foi lá que Deus me entregou esposas que oram. Deus falou assim comigo: filha, eu vou levantar no Brasil, através de ti, milhares e milhares de mulheres. Mas naquela hora eu falei: Deus, eu? Olha como que eu estou, olha onde é que eu estou. Gente, eu morava no meio do mato. Eu falei: a minha casa, às vezes, quando tem que matar umas aranhas grandes que entram aqui dentro. Eu sou uma mulher de dentro de casa, eu estou em casa, não faço nada de grande, não tem nada de especial em mim. Porque eu... Coisa do capeta na minha mente. No outro dia pela manhã eu falei: Telmo, Deus falou isso comigo, me deu uma palavra, me deu uma direção. Ele assim: amor, obedece. Eu sei, mas Deus falou uma coisa, eu tenho até vergonha de dizer. Ele assim: o quê? Eu assim: que eu vou levantar mulheres no Brasil inteiro. Daí ele assim: que assim seja. Que assim seja. E você vê mulheres do Brasil inteiro. Porque Deus, Ele está chamando mulheres para estabelecer um tempo novo, algo novo. Você não vai se parecer com ninguém. Você não vai se parecer com mulher de nenhuma era. Você vai pegar um bastão e vai correr na sua identidade, no seu chamado, na autoridade que Deus te deu. Você não vai precisar se preocupar em se parecer com fulano, beltrano e ciclano. Você é você. Às vezes quando eu entro nos lugares que eu digo assim: a misericórdia. Deus, que vergonha, que medo, nunca entrei nesse lugar. Deus, você entra e seja você, se vista de você, seja você. Não tente se parecer com o que está ali, seja diferente. O ser diferente é bom, o ser diferente é que atrai a unção de Deus para a sua vida. Eu tenho quebrado tanto paradigma, tanto onde eu vou. E eu falo: Deus, será que é isso mesmo? Se eu estou comigo, eu estou contigo, é assim mesmo, é diferente. Quando Samuel foi chamado, Samuel, ele ia estabelecer algo que nunca tinha sido visto. Davi fez coisas que nunca nenhum rei fez. Que Saul não tinha feito. E é isso que Deus está estabelecendo. E para terminar, Ele te chama para restaurar o teu chamado, para restaurar você. E Ele está chamando hoje mulheres aqui porque Ele quer restaurar você. Ele quer restaurar o senso de propósito da sua vida. Ele quer te fazer uma mulher corajosa. Deus tem colocado coisas na sua mão e você não tem coragem de colocar para frente porque você tem medo. Você está escondendo coisas e Deus está falando: filha, não esconda. Você vai precisar ouvir o que o Espírito Santo, que os céus estão falando para você. Em Êxodo 3 fala que Moisés estava num deserto. Já tinha desistido. Olha uma coisa, Moisés tinha um chamado de libertador. Mas sabe quando você exerce o seu chamado da forma errada? Já aconteceu contigo? Comigo já. Sabe quando um ministério fale? Quando aquilo que você fez, que você sabia que era a voz de Deus, não deu certo? Moisés sabia que ele era um libertador. Moisés sabia que ele tinha sido chamado para libertar o povo. Mas Moisés vai ver um egípcio maltratando um do povo de Deus. E ele vai lá, mata. E o pior, esconde na areia o corpo. Essa não era a forma que Deus queria chamar Moisés para libertar. Às vezes nós recebemos um chamado de Deus, mas nós fazemos da forma errada. Nós queremos obedecer do nosso jeito. Nós matamos, vimos que erramos e escondemos embaixo da areia. Sabe de uma coisa? Quando você tem um chamado, nada na sua vida fica escondido. A Bíblia diz que Moisés foge então para o deserto de Arã. Ele foge para aquele deserto e ele fica lá cuidando das ovelhas do sogro. Deus havia chamado Moisés para isso? Mas ele estava lá escondido. Sabe de uma coisa, tem mulheres aqui que carregam chamados. Deus já chamou você, te deu um propósito. Deus colocou dons no seu coração, mas você está igual a Moisés, você errou, algo na sua vida não deu certo, você fracassou e você está no deserto, cuidando de coisa que Deus não chamou você para cuidar. E a Bíblia diz que um certo dia uma sarça ardente, ela não se consumia,
um arbusto pegando fogo, e Moisés disse assim, meu Deus, isso pega fogo, mas não se consome. Deus deu uma forma de chamar Moisés de volta, de chamar a atenção de Moisés. Talvez essa reunião para você hoje seja uma grande sarça ardendo, um fogo, uma chama, que você diz, deixa eu lá ver o que tem lá. Deixa eu ver o que... Moisés foi se aproximando, e quando Moisés se aproxima, a voz de Deus fala para ele novamente, Moisés, eu te chamei. Talvez tem coisas que têm chamado a sua atenção, e você acha que é só uma música, é só uma ministração, foi só um livro que me chamou a atenção. Quem sabe não é uma sarça ardente chamando você de volta para o propósito, chamando você de volta para um lugar que você nunca deveria ter saído. Eu vejo essa sarça ardente de uma forma um pouco diferente em João 20, eu quero ler para nós terminarmos. Deixa eu abrir aqui, se você quiser abrir também. João 20. João 20, 11. Olha isso. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Ela baixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. E os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram meu Senhor. Eu não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Nessa hora Jesus não resistiu e ele disse, Maria, disse Jesus. Não se agarre. Aí olha só o que ela fala. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico significa mestre. Jesus lhe disse, não se agarre a mim. Por que será que ele falou isso para ela? Quem ia que agarrar Jesus? Quem? Ele falou, não se agarre a mim. Ele disse para ela, pois eu não subi ao Pai ainda, mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes que eu vou estar com eles. Olha que interessante. Ele falou assim, mulher, por que você chora? Ela não sabia que era ele. Mas quando ele disse assim, Maria, ela reconheceu. É por isso, ele não te chama como mulher, ele te chama pelo teu nome. Ele te chama de um jeito que você reconhece que é ele. Muitas de nós vivem uma vida achando que ele é um jardineiro, chorando para Jesus. Coisas que Jesus diz já está na tua frente. Mas quando você ouve ele chamar o seu nome, quando você ouve ele chamar o seu nome, você reconhece que é ele. E é por isso que hoje Deus está chamando algumas mulheres aqui pelo nome. Ele está chamando você. Engraçado que a Miss teve uma experiência, ela me chamou ontem. Ela disse que ela estava na casa dela e ela ouviu alguém chamar o nome dela. Ela falou, meu Deus, alguém está chamando o meu nome, e não era ninguém. Sabe de uma coisa? Deixa Deus chamar o seu nome nessa noite, Ele está chamando. E quando Ele chamar o seu nome, tudo vai fazer sentido, você vai entender tudo o que Ele tem feito e ainda vai fazer na sua vida. Será que você pode se colocar de pé? Eu sinto uma presença de Deus tão forte aqui nesse lugar. Uma presença tão forte aqui. Eu vejo que hoje é um dia que Deus vai restaurar chamados aqui. Restaurar você. Você tem um chamado que queima dentro do seu coração. Restaurar a sua vida. As pessoas vão dizer, mas isso é loucura. É impossível que isso possa acontecer. Isso vai acontecer. Deus vai restaurar você de uma forma que você não vai poder nem explicar. As pessoas vão perguntar assim para você, como que isso aconteceu? Não sei como isso aconteceu, mas Ele fez. Será que você pode orar agora diante de Deus? Fala, Deus, Paizinho amado, por favor, começa a chamar o meu nome nesse lugar.
Em que circunstância o Senhor está me chamando? Em que situação o Senhor quer falar comigo? Quais são as áreas que eu preciso ser chamada outra vez? Quais são as áreas dentro de mim que eu preciso ser mais uma vez levantada, corrigida? Quais são as áreas que precisam de transparência, de verdade, Pai? Fala com seu Pai.